Amém, irmãos? E assim chegamos ao culto de ensino de número 6, que tem por título o Evangelho de João. Nós vamos falar hoje sobre a visão do filho de Zebedeu, segundo o Evangelho que ele escreveu, por inspiração divina, com certeza. Mas nós vamos ver qual o propósito, dele ter escrito esse Evangelho. Mas antes eu só queria recapitular aqui com os nossos irmãos, referente ao culto de ensino anterior, a qual nós falamos sobre 3 evangelhos, que tem por título, como mesmo os irmãos podem lembrar, os evangelhos, eles são o quê? Sinóticos, Evangelhos sinóticos, 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ou na ordem escrita, Marcos, Mateus e Lucas, Então nós falamos na semana passada referente a esses 3 evangelhos que têm como conotação de serem evangelhos sinóticos, que tem o quê? Eles narram a mesma visão, só que para públicos diferentes, ou seja, eles têm a mesma ideia fixa em suas memórias, porque eles viveram de fato aquilo que eles viram, exceto Lucas, que provavelmente ele ouviu dos próprios apóstolos e ele decidiu ali escrever, mas eles narram acerca desses evangelhos para públicos diferentes, como nós vimos o evangelho de Mateus para o público judeu, o evangelho de Marcos para o público gentil e também o evangelho de Lucas escrito para os gregos. E aí nós falamos acerca de cada um deles, o seu propósito, falamos sobre o quanto que foram escritos esses livros, qual que era a intenção, por exemplo, quando Mateus escreveu para os judeus, qual que era a intenção de Mateus ao escrever aquele evangelho, qual que seria o gênero literário que ele escreveria, porque ele usou muitas parábolas, porque ele começa com uma genealogia. Nós vimos tudo isso na aula passada, no ensino passado. Então nós vemos também que existe um quarto evangelho, que é o Evangelho de João. E nós vamos falar acerca desse evangelho na noite de hoje. E aí eu já começo indagando os nossos irmãos com uma pergunta. Se já existia 3 evangelhos para públicos segmentados e públicos diferentes, ora, por que João agora ele decide escrever um quarto evangelho? Os irmãos já se perguntaram? Pode participar, irmãos. Existe essa dúvida, Por que um quarto evangelho? Nós já falamos da questão nos outros evangelhos da necessidade de escrever para públicos diferentes. Mas o evangelho de João foi o último a ser escrito, Já foi no final do 1º século quando ele foi escrito. E qual a necessidade desse quarto evangelho, se já estava bem narrado ali sobre a vinda de Jesus, sobre a sua genealogia, para mostrar que ele era o Messias prometido, Nós vemos também a genealogia lá em Lucas, Nós vemos tantas passagens referentes a esses evangelhos. Por que da necessidade de um quarto evangelho, É por esse ponto que eu gostaria de começar para os nossos irmãos. Nós temos que entender, assim como nós já vemos falando sobre o panorama do Novo Testamento, nós entender a situação que João estava no momento que ele decidiu escrever inspiradamente pelo Espírito Santo. Como que estava o mundo naquela época, o que precisava ali ser evidenciado, que não for evidenciado nos outros evangelhos. Então ali nasceu uma necessidade de ser escrito aquele evangelho para abranger ali alguns assuntos que nós vamos abordar hoje. Por exemplo, no final do 1º século surgiu, por influência também do helenismo, mas já de uma visão mais de Platão, do platonismo, surgiu uma seita chamada gnosticismo, E eles estavam crescendo, os seus pensadores gnósticos, e eles estavam avançando neste assunto, Então ali surgiu a necessidade de João trazer acerca da divindade de Jesus. Por quê? Eu vou falar aqui um pouco sobre o gnosticismo antes de adentrarmos ao Evangelho de João,
só para contextualizar, nós vamos ver algumas coisas que o gnosticismo tem como crença que são contrárias ao que o cristianismo prega, que os evangelhos pregam e que de fato Jesus pregou, Jesus ensinou, né? Então nós vamos ver várias diferenças aqui acerca desse pensamento gnóstico, que era ali uma ameaça, né, frente ao crescimento das igrejas, ao crescimento do evangelho, tá bom? Então eu fiz um resuminho aqui só para contextualizar os nossos irmãos, para nós vermos a necessidade do evangelho de João, né, para nós compreendermos melhor isso. Então, o gnosticismo. As principais crenças do gnosticismo. 1. Dualismo. Os gnósticos acreditavam em uma divisão radical entre o espírito bom e a matéria má. Eles viam o mundo material como corrupto, criado por um ser inferior chamado demiurgo, que era como se fosse uma divindade, como se fosse um Deus, né? Deus com letra minúscula. E não pelo Deus Supremo. Isso contrastava com o ensino cristão, que via a criação como boa e obra do único Deus. É assim que nós vemos, né? A criação divina, que foi criada pelo próprio Deus, na qual nós cremos que é o único Deus, né? Então esse pensamento do dualismo, ele já começa o quê? A trazer contradições, né? Então precisava ser tratado essas contradições. Por quê? Como eles estavam sob uma influência de cultura grega, onde nós vimos que até mesmo os fariseus, até mesmo os saduceus e tantas outras divisões do judaísmo, eles estavam sob essas influências, eles estavam sendo afetados sobre essas influências helenísticas. Nós vemos que também aqui agora a igreja corria o risco de absorver essas influências. Então nós vemos que o apóstolo João, como sendo direcionado pelo Espírito Santo, ele tem essa preocupação de trazer mais base, de trazer mais conhecimento para ser propagado, para que essas heresias não viessem a estar afetando diretamente a igreja do Senhor, que estava em expansão, que estava crescendo exponencialmente. Então, para ter um crescimento saudável, João, ele decide escrever o Evangelho para estar também combatendo essas heresias, amém? Então, uma delas era o dualismo, a outra, salvação, através do conhecimento secreto, gnose, que traz por tradução no grego como conhecimento. Para os gnósticos, a salvação não vinha pela fé em Cristo e na sua obra redentora, que era assim que pregava, né, os primeiros cristãos. A salvação era pela fé, né? A palavra de Deus lá em Marcos 16,15 diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê, ou seja, fé, será salvo. Não é isso que a mensagem de Marcos traz? Então, o princípio básico para nós avançarmos é a fé. A fé é o firme fundamento, né, das coisas que não se vê, mas se esperam. Que firme fundamento é esse? A fé no Filho de Deus, né? Nós vamos ver que o exercício da fé vai nos levar a conhecer mais de Jesus, conhecer mais da palavra, porque essa palavra é o alicerce para nós desenvolvermos a fé, a verdadeira fé, né? A gente vê que o crescimento da fé é pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra do Senhor. Então, se a fé é o firme fundamento, então há um alicerce que baseia a nossa fé, não é verdade? Então, aqui eles não criam na salvação a partir desse movimento que os cristãos estavam ensinando acerca da fé. Então vamos ver aqui, para os gnósticos, a salvação não vinha pela fé em Cristo Jesus e na sua obra redentora, mas através de um conhecimento esotérico reservado para poucos. Eles acreditavam que esse conhecimento revelaria a verdadeira natureza divina do ser humano e libertaria o espírito da prisão do corpo material. Aqui já é uma influência do que ensinava o filósofo Platão. Platão, para quem não sabe, ele que foi o precursor de Aristóteles. E lá, quando a gente falou sobre o período interbíblico, nós vemos que Alexandre o Grande, né, ele cresceu sendo orientado por Aristóteles. Então, o Platão, ele veio um pouco antes de Aristóteles, ele foi um dos precursores do pensamento filosófico
de Aristóteles, tá bom? Só para contextualizar os nossos irmãos. Outra heresia que eles pregavam aqui é a negação da encarnação de Cristo. Então nós vemos aqui muitos gnósticos negavam que Jesus tivesse vindo em carne e osso. Eles defendiam uma forma de docetismo, que já é outra vertente do gnosticismo, tá bom? Docetismo, a crença de que Jesus apenas parecia ter um corpo físico, mas na verdade era puramente espiritual. Isso estava diretamente em oposição à afirmação central do Evangelho de João, que começa em o Verbo se fez carne, lá em João 1,14. Então olha como que era controversa esse pensamento filosófico ou essa nova vertente religiosa que estava surgindo, que era do gnosticismo, né? que tinha essas bases filosóficas. Eles acreditavam então do docetismo, que é uma vertente do gnosticismo, que o corpo que Jesus habitou, ou que ele habitou aqui nessa terra no seu corpo humano, ele na verdade era irreal. Ou seja, como se fosse um holograma, como se fosse um espírito, que todos podiam ver, mas na verdade ele era uma ilusão de ótica. Então nós vemos como isso já deturpa a própria divindade de Cristo. Sim ou não? Nós vemos que ele se fez carne, habitou entre nós, mas para que se cumprisse tudo que fora prometido no Antigo Testamento. Então, se fosse apenas ali um corpo virtual, vamos dizer assim, nas nossas palavras atuais, essas profecias não teriam sido cumpridas, sim ou não? Então, a gente vê a necessidade de combatê-las, né? Nós sabemos que a apologética é uma forma de nós estarmos o quê? Defendendo a nossa fé. Então, aqui, João ele tem essa preocupação com o crescimento da igreja, para que não pudesse ser afetado por esses ensinos gnósticos e me fugiu o nome aqui agora, do docetismo, tá bom? E também, por fim, a rejeição da ressurreição corporal. Para os gnósticos, a ressurreição física não fazia sentido, já que o corpo era visto como algo corrupto e inferior. Eles acreditavam que a verdadeira ressurreição era uma experiência espiritual e interior, e não a ressurreição do corpo físico. Ao contrário do que o próprio Jesus nos ensina, né? Ele nos ensina o quê? Que ele é a primazia dos mortos. Ele ressuscitou, ele recebeu um corpo incorruptível, né? E ele fez essa promessa para nós também, que ele viria nos buscar e nós receberíamos esse corpo igualmente incorruptível, seríamos eternos, ou seja, haverá ressurreição naquele grande dia. Então nós acabamos vendo a necessidade, né? Então a gente vê aqui que o Evangelho de João teve um propósito. Não foi somente por vaidade de João, olha, eu sou um dos discípulos e eu preciso escrever um Evangelho também. Não foi esse o objetivo. Até porque, se fosse esse o pensamento, nós teríamos pelo menos aí 11 Evangelhos que eram dos apóstolos, né? Então nós vemos que teve um propósito referente, uma preocupação que gerou em João, por intermédio do Espírito Santo, para que ele pudesse estar retratando acerca daquilo que ele iria, agora que nós vamos adentrar no livro de João, ele iria falar. Então, Evangelho de João. Nós sabemos que João, ele era um apóstolo, né, de Jesus, foi escolhido pelo próprio Jesus. Ele era irmão de Tiago e filho de Zebedeu, conhecido como, ele e seu irmão Tiago, eles eram conhecidos como filho do trovão, né? Nós vamos ver essa referência lá em Marcos, atribuindo esse título a eles, filhos do trovão, que sugere uma personalidade de João e até mesmo de Tiago, uma personalidade forte, né? Nós vemos que uma das passagens, quando o Senhor concede poder aos apóstolos, aos discípulos do Senhor, para eles avançarem e ir pregando de casa em casa, ele separou as duplas, e eles se sentiram tão poderosos, né? Isso exemplificou um pouco essa natureza de João, de ser forte e impetuoso, né? Mas nós vamos ver no Evangelho de João coisa maravilhosa como assim como nós vemos, né, a mudança de Pedro, né, que o Senhor muda até o nome de Pedro, e de repente nós vemos também no Evangelho de João essa mudança na vida do próprio apóstolo João. Nós vemos que Pedro também, ele tinha uma característica, e quando ele passa pelo processo de conversão,
nós vamos ver uma narrativa muito bonita entre Jesus e Pedro, e passando por todo o arrependimento de Pedro, nós vamos ver essa mudança que a conversão traz para o homem. E nós vemos também na narrativa de João, até quando ele se refere a si mesmo, dentro do próprio livro de João, nós vamos ver que já tem uma mudança ali comportamental, até mesmo por influência da vida que ele teve com Jesus Cristo. Essa mudança ela é notória na narrativa de João, nas preocupações que João tem aqui ao trazer vários diálogos, né? E nós vemos aqui que tem toda uma construção, tá bom? Então o Evangelho de João é consideravelmente diferente dos sinóticos em sua composição e estilo. Tem um conteúdo rico e é teologicamente profundo, o que o tornou o Evangelho mais comentado de todos os tempos, considerado de muita profundeza devocional, espiritual e teológica. Era o Evangelho preferido de Lutero, é inegável de qualquer modo, e o estilo literário, bem como a teologia deste Evangelho, é bem diversa dos demais, principalmente no que diz respeito à sua assim chamada alta cristologia. O que seria uma alta cristologia? Sabemos que a palavra logia, nós vimos isso na escola dominical, no domingo, através do nosso cooperador Rodrigo, que logia é estudo. Então, o estudo de Cristo, cristologia, tá bom? Então, ele tem uma profunda, ou uma profundidade teológica na pessoa de Jesus Cristo. Então, talvez seja o Evangelho, talvez não, com certeza é o Evangelho que se dedica mais em mostrar a deidade do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é deidade? O ser divino que é Jesus, tá bom? Então, se nós formos agora para João 1, eu gostaria de ler alguns versículos, nós vamos ver essa conotação que João traz. Vamos lá, João 1, a partir do versículo 1. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha o primeiro versículo, como ele já se torna profundo teologicamente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Apenas em um versículo, nós já vemos aqui um link muito importante na história da humanidade, sim ou não? Nós vemos que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo ele era Deus. Olha que profundidade isso. Nós já estamos remetendo aonde? A criação do mundo, a criação do universo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós já vemos aqui que essa conotação, essa teologia mais profunda de João, já remetendo que ele estava lá no princípio, ou seja, que esse Jesus que veio à terra, ele é um ser eterno, e ele era o próprio Deus. Nós não cremos num Deus trino, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Não é assim que nós cremos? Então nós já vemos aqui a declaração de João, já no primeiro versículo, sobre a divindade ou a deidade de Cristo. 2. Ele estava no princípio com Deus. Aqui ele afirma, além de ele falar que estava com Deus e o Verbo era Deus, ele já reafirma que ele estava no princípio com Deus, ou seja, durante a criação, ele estava com Deus. Ou seja, ele sempre existiu, ele sempre foi. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Olha que profundo isso. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, ou seja, a própria vida foi gerada através dele. Isso não é glorioso? Então, quando nós olhamos a história, nós vemos que Jesus ele não surgiu no mero acaso. Nós vemos que Jesus ele não simplesmente desembarcou na história ou ele caiu de paraquedas na história. Não, lá desde o Antigo Testamento tudo apontava para Cristo, mas desde o princípio ele já era. Ele é o eu sou, não é isso que ele fala? Eu sou o que sou, eu sou. Então nós vemos que é muito profundo esses primeiros versículos.
do Evangelho de João. Por que ele já começa com essa profundidade? Por conta dessa preocupação que ele tinha quanto ao gnosticismo. Porque eles estavam trazendo inverdades acerca da salvação, acerca da divindade de Cristo, acerca do corpo de Cristo. Nós vamos ver aqui nesse desenrolar, que tem toda essa preocupação de João nesses primeiros versículos, nesse prólogo, que é esse início deste livro. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Aqui já começa a falar sobre o início do livro em específico, mas eu gostaria de pular para o versículo 10, que diz assim: não, eu vou ler até chegar no 14, tá? Vou seguir do 6 até o 14. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinha ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Nós vemos aqui o próprio João explicando o prólogo, Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aqui já está falando também sobre o povo prometido, sobre os judeus que não o reconheceram como o Messias. Porque João já está escrevendo aqui, já está no final do primeiro século, ele já está apontando sobre tudo que já havia acontecido. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas do próprio Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Está aqui ele reafirma, olha, o Verbo que estava lá no princípio, que ele era Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, verdadeiramente, ele se tornou humano entre nós. Verdadeiramente, ele nasceu, ele cresceu, ele viveu aqui nessa terra. Ou seja, ele não era um corpo virtual, ele não era um corpo imaginário. Sim, ele de fato se fez carne. Olha essa profundidade, que traz o Evangelho de João. Então nós vamos ver aqui que o teste do tempo deu ao quarto Evangelho a supremacia entre todos os livros do mundo. Se o Evangelho de Lucas é o mais bonito, o Evangelho de João é supremo em sua altura e profundidade e alcance do pensamento. A imagem de Cristo apresentada aqui é única e conquistou a mente e o coração da humanidade. Aqui encontramos o coração de Cristo, afirmou Archibald Thomas Robertson. Esse Archibald Thomas Robertson viveu em torno de 1800 e ele era muito conhecido pelo seu conhecimento profundo neotestamentário, tá bom, irmãos? Então ele que fez essa afirmação acerca do Evangelho de João. Então, vamos falar um pouco mais sobre esse autor, sobre esse homem, cujo era apóstolo reconhecido por Cristo, escolhido por Cristo, e se tornara o autor do Evangelho de João. O Evangelho não declara o nome do autor, mas dá o seu pseudônimo, o discípulo a quem Jesus amava. Olha como aqui já mostra uma outra personalidade de João, ou seja, uma personalidade de alguém que realmente fora convertido, teve uma mudança de mente, Nós vemos que ele mesmo aqui usava esse pseudônimo, ou seja, ele não usou, ele não quis exemplificar que ele era quem estava escrevendo. Então ele usou esse pseudônimo de uma forma anônima, Ele se referiu a si próprio. E ali ele trouxe uma menção de que ele era aquele a quem Jesus amava. Então aqui já mostra o sentimento desse apóstolo e já mostra a preocupação e o carinho que ele tinha em trazer esta referência. Vamos ver lá João 13, 23.
Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Vamos dizer também 19, 26. Só algumas referências, tá, que ele faz a si mesmo. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Vamos lá também no 22, 20, versículo 2. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. E por fim, nós vamos ver ele fazendo essa referência de si próprio, não se chamando de João, mas falando que é ele que escreveu esse evangelho. Vamos lá? 21, 7 ao 20. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. 8. Não, o 20, perdão, agora. O 20. Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? E agora pula para o versículo 30, Pedro, por favor. 30, 31, 21, 30, 31. Perdão, 20, 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Não era isso que eu estou procurando, mas aqui no decorrer eu vou encontrar. Ele faz a referência que ele mesmo escreveu este livro, tá bom? Então, nós vemos que este autor, ele se autodenomina como aquele que Jesus amava. Então, nós já vemos que o filho do trovão agora, que tinha uma certa impetuosidade, uma personalidade forte, ele agora se dizia uma pessoa a quem Jesus amava, ou seja, já mostra uma outra feição deste discípulo. Ele foi testemunha ocular, nós vimos aqui em João 1,14, quando nós lemos, né? Aqui, ó, já está aberto aqui: o verbo se fez carne entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, ou seja, ele viu, vimos, ele está falando no plural por conta também dos seus companheiros de jornada, os discípulos que foram escolhidos pelo Senhor. Ele era pescador judeu, vamos ver lá em João 21:2. 21:2. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Tá bom? Aqui falando sobre ser pescador. Fazia parte do grupo dos 12 discípulos, tomou parte na última Santa Ceia e reclinou-se o seu peito em Jesus. Nós vimos várias referências dessa também, principalmente essa referência de João 13. Foi o único presente na crucificação, e a ele Jesus confiou o cuidado de sua mãe. Olha como ele era íntimo do Senhor, né? Ele era próximo. Como até o túmulo vazio, correu até o túmulo vazio juntamente com Pedro. As informações acima nos apontam que o apóstolo João foi o seu autor. Os pais da igreja confirmavam esta informação. Quem são esses pais da igreja? Irineu e Policarpo, que eram conhecidos assim, porque eles eram homens, até reconhecidos pela igreja católica como os pais da igreja, e eles escreviam muitos relatos, né, acerca desses primeiros séculos, dessa ascensão da igreja aqui na terra, tá bom? Então João era irmão de Tiago, ambos filhos de Zebedeu. A gente vai essa referência a Marcos 1, 19 e 20. Não vou ler tudo porque vai ficar muita leitura, tá bom, irmãos? E também conhecido como filho do trovão.
é uma referência lá em Marcos 3,17. Pode falar, irmão Antônio? Fala um pouquinho alto. Jesus tinha uma confiança tão grande na transformação que estava acontecendo na vida dele, proporcionada pelo próprio Jesus, é óbvio, que Jesus ele declara a João quem é o traidor e não fala para mais ninguém. Isso é impressionante. Verdade, não é assim. Ele reteu a informação e ficou quieto e deixou a história se desenvolver. E é mais uma... Foi bom não ter lembrado dessa questão, porque é mais uma afirmação aqui para a gente falar sobre a conversão de João, né? Porque outrora ele era forte, impetuoso, de repente ele recebe essa informação, se ele não tivesse passado por uma conversão mesmo, pela mudança de caráter, né? Que é o que nos proporciona o Evangelho, ele não teria segurado essa informação, ele ia para cima de Judas, ia querer brigar com Judas, porque era um comportamento assim mais rústico, né? Dos pescadores, né? Nós vemos esse comportamento também em Pedro, né? Então, imagina ele recebendo essa informação, se ele não tivesse um autocontrole ali, um domínio próprio, o que aconteceria naquele momento, né? A gente percebe que se fosse dada para Pedro essa informação, força de expressão minha, Pedro teria virado aquela mesa de ponta cabeça. Com certeza. Mas ele ia pegar Judas, porque na frente ele tirou a orelha do soldado que foi prender Jesus. Imagine Judas estando com eles, entregando Jesus, e Pedro, ele fica sabendo? Sim, com certeza seria trágico. Trágico. Assim como ele arrancou a orelha de Mal, talvez ele teria arrancado a cabeça de Judas. Então, data provavelmente entre 80 e 100 depois de Cristo. Como eu falei, no final do primeiro século, tá bom? Até é bom informar também que o gnosticismo ele tem essa mesma datação de surgimento, tá? Dentro desse período aí entre 80 e o começo, os meados do primeiro século, tá bom? Local provavelmente em Éfeso. E é importante também a gente ressaltar, que a gente já ressaltou no estudo passado, que ele fora o último evangelho a ser escrito, né? Os outros evangelhos têm a datação entre 45 e 62 depois de Cristo, e ele aqui entre 80 e 100 depois de Cristo, tá bom? Então, propósito, já venho falando desse propósito do autor, né? Nesse contexto que nós trazemos, então eu só vou apenas complementar aqui. O autor deixa muito claro o seu propósito ao escrever: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Ou seja, a preocupação de João ali, ele não queria simplesmente narrar o que já havia sido narrado anteriormente pelos evangelhos sinóticos. Nós vemos que, por exemplo, Lucas, quando ele narrou o sofrimento de Jesus no Getsemane, ao ele suar os seus poros, suar sangue, nós vemos tamanha agonia que Jesus tivera passado ali durante essa oração no Monte das Oliveiras. A gente vê que João ele não teve essa preocupação de trazer tamanha agonia referente ao sofrimento de Jesus. Pelo contrário, ele quis demonstrar a serenidade de Jesus em meio à tribulação que ele iria passar por conta da crucificação, mas mostrando a divindade dele, que ele estava no controle de toda a situação, ele era sabedor de tudo que iria acontecer, né? Então ele mostra toda essa serenidade de Jesus, por isso que ele focou muito nos seus escritos em diálogos do Senhor. A gente vê diálogos profundos, quando nós vemos, por exemplo, em João 3, falando com Nicodemos, né, o mestre da lei, né, e ele trazendo um diálogo profundo ao ponto desse mestre não compreender aquilo que Jesus estava dizendo, né? Necessário vos é nascer de novo. Como assim? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe, né? Então a gente vê diálogos profundos, assim também como foi em Samaria com a mulher samaritana, tantos outros diálogos que nós vemos, a própria oração sacerdotal, como ela é profunda, né? As implicações que Jesus coloca ali naquela oração, para quem ele dedica aquela oração. Então nós vemos muitos diálogos aqui profundos, muito conteúdo aqui que vai além de mera expectativa humana.
né, a gente vê muito essa profundidade sobre a divindade de Jesus Cristo, tá bom? Então, como este foi o último evangelho a ser escrito, seu autor não se preocupou em repetir histórias e fatos que os outros já haviam narrado, mas completar a obra dando outra visão. Seu objetivo era mostrar Jesus como Filho de Deus, o Criador encarnado, e a sua essência divina. Por quê? Ele estava justamente reafirmando para os primeiros cristãos essas bases sobre a vida de Jesus, por conta do perigo eminente que vinha crescendo do gnosticismo, tá bom? Então existem 3 objetivos principais para João escrever o seu evangelho: mostrar Jesus como o Cristo e levar a fé, fortalecer a fé dos cristãos perseguidos e combater heresias como o gnosticismo e o docetismo. Então nós vemos que ele foi muito feliz ao ser inspirado pelo Espírito Santo, porque hoje esses ensinos ecoam até nossos dias. Quando nós vemos alguma heresia, nós vemos até mesmo dentro das igrejas, das pseudo-igrejas que se dizem, né, igrejas, trazer muitas vertentes que não foram genuinamente do Evangelho, como por exemplo o liberalismo, que tem influência do iluminismo, né? Que é mais uma mera evolução do que já vem dos tempos atrás, né? Só vem crescendo essas atrocidades que eles conseguem pensar na sua forma carnal de ser, né? Mas nós vemos que até o dia de hoje a palavra de Deus ela se torna atual com essas palavras de João, do Evangelho de João, até mesmo na sua carta, ele vai lá mais para frente, em 1 João 4, do 2 e 3, ele vai combater de forma veemente essa questão do gnosticismo, e serve para os nossos dias de hoje também, para nós combatermos as heresias, né? Nós temos mais firmeza na obra de Jesus, na sua vida e obra, na sua divindade, e nós podemos, hoje, com um bom alicerce, com um bom conhecimento, nós podemos afirmar que Jesus ele é o Filho de Deus, que nós temos um Deus trino, que esse Deus ele habitou entre nós até o dia de hoje, ele vive e está. O Espírito Santo habita no nosso meio, porque ele foi, mas não nos deixou só, ele nos deixou o Espírito Santo Consolador, e ele habita entre nós, né? Então, é glorioso demais nós vemos esses relatos. Vamos ver 1 João 4, 2 e 3? Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então nós vemos aqui essa direção de João, lá na Epístola de João, carta de João, né? Nós vemos aqui ele já combatendo o docetismo, que não cria na forma corpórea de Jesus, né? Que Jesus viera e se tornasse carne de fato. E daqui ele reafirma que a salvação está também no crer que ele veio e se tornou carne entre nós. Então nós vemos que João tem essa preocupação de reafirmar, porque ele estava combatendo essas heresias que estavam por surgir. Então vamos lá, características principais: simplicidade de linguagem, ênfase na natureza divina de Jesus ao invés da ética, a paternidade espiritual de Deus. Nós vemos muito exemplificado aqui nos 3 primeiros livros de João, né, que nós já lemos. Os últimos dias da vida de Jesus, nós vamos ver também essa narrativa, e ênfase no Espírito Santo. Vamos ver João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Tá bom? Aqui ele já está apontando para a vida do Espírito Santo em nós. Tá bom? Então nós vemos aqui já o apontamento e a ênfase no Espírito Santo. Então João não foca em detalhes mais humanos de Cristo. Já falei isso, né? Sobre Lucas. Então o livro dos diálogos, nós vamos ver vários e vários diálogos aqui, que eu não vou ler cada um deles porque vai ser muito extenso, mas os nossos irmãos conhecem esses diálogos, e que eles ainda ressaltam ainda mais
essa divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, Nicodemos, capítulo 3, do 1 ao 21, se vocês quiserem fazer essa leitura em casa, refletir sobre, é muito importante. A mulher de Samaria também é uma narrativa muito profunda. Judeus na festa dos tabernáculos, nós vamos dizer no capítulo 7, no capítulo 8. A mulher adúltera, nós vamos dizer no capítulo 8. A parábola do bom pastor. Instruções privadas aos discípulos. Palavras de consolo e a oração intercessória. Nós vamos dizer os capítulos 14, 15, 16 e 17. E o encontro com os discípulos no mar da Galileia. Esse encontro também foi bastante profundo, né? Nós vemos esse reencontro de Jesus e ali eles voltando às velhas práticas, né, de pescadores. E ali o Senhor trazendo eles para ser pescadores de homens, ressaltando a importância, né? E mostrando toda a sua divindade. Ele retornou como ele havia prometido. Nós vemos que é tão profundo esse diálogo, essa narrativa, que nós vamos ver o próprio Pedro, né, se lançando ao mar. Pedro que estava totalmente quebrado, né, por conta que ele negara Jesus. E nós vamos ver essa narrativa tão bonita ali no final. Então vamos lá. O livro dos sinais. Este evangelho descreve apenas 7 milagres de Jesus, que ele chama de sinais. Os sinais apontam então para quem Jesus é. O primeiro deles. Olha que glorioso, né? Eu vejo cada sinal desse, irmãos. Eu fico cada vez mais assim, gloriando no Senhor, né? Como que Deus ele é poderoso. Olha o primeiro sinal que ele narra. A água se transformar em vinho, sem ter uma uva sequer. É um Deus divino ou não é? Imagina você, numa cultura tão exigente como é a cultura judaica, você está num casamento e faltar vinho que simboliza alegria. A catástrofe que não seria um casamento sem a alegria, que é o que exemplifica aqui nesse contexto. E de repente nós vamos ter uma mensagem do próprio Jesus ao chegar naquela festa. Que quando ele chega, aquela festa que estava por, vamos dizer na linguagem popular, estava por azedar, né? Onde poderia gerar muitos conflitos ali dentro, até mesmo pela forma que os judeus sempre levam, né? A seriedade, que as coisas aconteçam de forma ordeira, tudo certinho, né? Então, de repente, não tem o vinho, que é o motivo da alegria ali naquela festa. E ali o Senhor Jesus chega, e a sua mãe, desesperada, né, falando com ele. Nós vemos toda essa narrativa, e o Senhor ali, ele traz uma mensagem, só no fato dele chegar durante aquela festa, dele transformar a água em vinho, né, e mostrar que, através do mestre Sala, quando ele experimenta aquele vinho que fora transformado ali pelo milagre de Jesus acabara de operar, nós vamos ver a própria testemunha do mestre Sala, que era a pessoa responsável por servir o vinho e de aprovar, testar a qualidade daquele vinho. E ele fala assim: olha, é comum que nas festas sirvam o melhor vinho no começo e no final o pior vinho. Por quê? O melhor vinho ele tende a ser mais caro, né? Então, imagina uma festa que dura por dias. Se eu não me engano, são 7 dias, né, Antônio? Uma festa de casamento na cultura judaica são 7 dias. Uma festa que dura por 7 dias, você serviu o melhor vinho. Como não seria caro, né, para estar servindo? Então era comum eles dar primeiro o melhor vinho, depois o vinho mais barato ele servia quando o povo já estava alegre, né? E de repente Jesus vem, o vinho já havia acabado, e ali ele vem e transforma a água, que ele não utilizou nenhuma uva sequer para transformar em vinho. E ali o próprio mestre reconhece: vocês servem o melhor vinho depois. O que simboliza ali para nós, irmãos? E quando nós temos Jesus, nós temos a boa parte, nós temos o melhor. Ele nos serve o melhor quando nós temos Ele centralizado em nossas vidas.
Então nós vemos aqui João ressaltando essa divindade de Jesus e a importância dele nesta festa. Depois, a cura do filho de um funcionário. Nós vamos ver lá, João 4, do 43 ao 54. A cura do paralítico, olha quantas curas que ele foi exemplificando em sinais, mas não são meras curas, né? São milagres. Multiplicação dos pães, olha a divindade que há nisso. Como que você pega apenas 2 peixes e alguns pães e transforma em alimento para milhares de pessoas, e alimento sem fartura, porque a narrativa vem mostrar que sobrou. Então nós vemos que o Senhor também ali, Ele demonstra todo o seu poder e autoridade até mesmo sobre aquilo que é natural, assim como Ele mostrou, né, na multiplicação do vinho, Ele também multiplicando sobre o alimento, aqui também, de forma sobrenatural. Caminhar sobre as águas. Quem nessa vida pode caminhar sobre as águas? Até hoje há essa tentativa, né? A gente vê tantos instrumentos que tentam trazer paciência para que possa caminhar sobre as águas, né? O nosso Senhor Jesus caminhou sobre as águas, mostrando que Ele é o Senhor, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele controla até mesmo a tempestade, né? Somente com o seu falar. Quem dirá não irá caminhar sobre as águas, no mar turvo, revolto, Ele caminhando sobre as águas. Olha a divindade do nosso Deus. Cura do cego de nascença. A ciência pode trazer como impossível, mas Deus foi lá e fez. Ressurreição de Lázaro. Olha também a profundidade que está nessa ressurreição. O corpo de Lázaro já estava dentro do túmulo por 4 dias. 4 dias, irmãos, já estava em decomposição, em estado de corrompimento, né? Quando começa já virar germes. E ali, Jesus ele veio e ressuscitou a Lázaro com 4 dias que já estava morto. É muito profundo esses relatos. Então, nós vamos ver que esses sinais são também uma forma de exaltar, de eternar esse Deus na qual nós servimos. Então, o livro do testemunho, João relata 7 declarações poderosas sobre a identidade de Jesus, feitas por pessoas que o perceberam como divino. Por exemplo, João Batista, este é o Filho de Deus, ou seja, também apontando, olha, ele é o Filho de Deus prometido, que viria, que já relata a sua natureza divina. André, achamos o Messias. Aqui no versículo 41 do Evangelho de João, número 1, ele já traz uma conotação assim, já achamos o Messias. Esse já, ele indica um acontecimento ou revelação que acabara de acontecer, ou seja, já achamos o Messias. O Messias era o ungido prometido, refere-se àquele que era esperado pelos judeus. Natanael, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, apontando também, já desde os escritos antigos, que ele é o Rei de Israel. Pedro, tu és o Santo de Deus. Ele está trazendo aqui como um princípio de unidade, tá? Como de único, o Santo de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, disse Marta em João 11, 27. Tomé, Senhor meu e Deus meu. João, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, a gente vê João trazendo todas essas afirmações sobre o testemunho de Jesus aqui nessa terra. Então, aplicação. Aprendemos que João foi transformado por Jesus de filho de trovão para apóstolo do amor. E assim, ele faz conosco ainda hoje. Jesus não deve ser recebido apenas como um homem iluminado, um sábio ou um mestre da bondade. Ele é o Verbo de Deus, companheiro de Deus, Deus Criador e doador da vida. Nós vimos isso no nosso prólogo que nós lemos aqui, dos versículos 1 a 3 de João. Ele é a luz que ilumina todo homem. Ele torna aqueles que o recebem filhos de Deus. Ele é o Verbo encarnado,
Ele é quem mata a sede eternamente e faz de nós fontes de águas vivas. Então nós vemos, irmãos, como que é profundo, torna-se até repetitivo, né? Fala como que é profundo esse Evangelho, qual a profundidade que tem de trazer a divindade de Jesus. E por fim, eu deixei aqui só um relato que está na minha Bíblia, só para complementar essa questão da deidade de Cristo, só para complementar aqui mesmo, tá bom, irmãos? Vou fazer aqui a leitura, que ela é bem exemplificada sobre essa questão da deidade de Cristo. A deidade de Cristo. Para ser cristão, faz-se necessário exercer fé na deidade de Cristo. Esse é um aspecto essencial do Evangelho de Cristo no Novo Testamento. Todavia, em cada século, a Igreja tem sido forçada a lidar com pessoas que reivindicam ser cristãs, enquanto continuam negando ou distorcendo a deidade de Cristo. Existem até igrejas, alcunhas de igrejas que não creem na Trindade, tá bom, irmãos? Isso é comum nos nossos dias, ver igrejas que não creem na Trindade, e a gente vê também isso como uma heresia. No Concílio de Nicéia, em 325 d.C., a igreja, em oposição à heresia ariana, declarou que Jesus é gerado e não feito, e que sua natureza divina é da mesma essência do Pai. Essa afirmação declarava que a segunda pessoa da Trindade é una em essência com Deus, o Pai, ou seja, o ser de Cristo é o ser de Deus, ele não é meramente semelhante à deidade, ele é a deidade. Então nós vemos que a Trindade, ela reafirma isso na pessoa bendita de Jesus, tanto o Pai quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, ele é a deidade, ou seja, ele é o Deus que nós cremos, o único Deus, tá bom? A gente vê que há muitas vertentes que tentam derrubar esse conceito, né? Tenta tirar isso de nós, mas nós temos isso como uma afirmação, como uma declaração mesmo, que nós cremos num Deus trino, que ele é o mesmo em essência, mas são três pessoas, tá bom? Então, aqui só para complementar, a confissão da deidade de Cristo é extraída do múltiplo testamento do Novo, é extraída do múltiplo testamento do Novo Testamento, como o Logos encarnado. Cristo é revelado não só como pré-existente à criação, mas também como eterno. Lemos que ele estava no princípio com Deus e também que ele é Deus. Nós vemos logo no prólogo, nos 3 versículos. O fato de que ele está com Deus demanda uma distinção de pessoa dentro da divindade. O fato de que ele é Deus, por sua vez, demanda a inclusão na divindade. Então nós não temos, como os judeus eles fazem, né? Eles creem somente no Deus Todo-Poderoso. Eles falam que Jesus ele é no máximo o Messias, em termos de ser o Messias da época, não em si o Messias prometido como o Filho de Deus, o ser divino, tá bom? Os judeus eles não reconhecem Jesus desta forma. Então, em outros lugares, o Novo Testamento atribui termos e títulos a Jesus que são claramente títulos da deidade. Deus lhe outorga o preeminente título divino de Senhor. Nós vamos ver Filipenses 2, do 9 a 11. Como o Filho do Homem, Jesus afirma ser Senhor do sábado. Ele mesmo afirmou isso lá em Marcos 2, 28, sendo o Senhor do sábado. E ter autoridade para perdoar pecados. Onde um homem comum pode perdoar pecados? Nosso Jesus perdoou pecados. Ele é reafirmando o quê? A sua divindade. Ele é chamado o Senhor da Glória e apontadamente recebe o louvor, como quando Tomé confessa, meu Senhor e Deus meu. Ali Tomé está fazendo uma declaração, um louvor a Deus, e ali ele recebe aquele louvor, né? Então somente um Deus pode receber adoração, pode receber um louvor. Então nós vemos até vertentes de igrejas judaizantes que falam que nós não podemos adorar Jesus. Existiu há um tempo atrás um debate na musical que eles falavam sobre isso. Jesus ele deve ou não ser adorado, né? Então nós adoramos a Jesus sim, porque ele é o ser divino. Nós entregamos louvor e adoração a esse Deus. Então Paulo declara que a plenitude da deidade
habitada corporalmente em Cristo, e que Jesus é mais elevado que os anjos, um tema reiterado no livro de Hebreus. Cultuar um anjo ou qualquer outra criatura, não importa quão exaltada seja, equivale a violar a proibição bíblica e contra a idolatria. Ou seja, se ele não fosse de fato o ser divino, nós estaremos em idolatria, né? Por isso, a reafirmação de João, ele era desde o princípio, ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Ou seja, nós estamos adorando o ser divino que é Jesus, que ele é desde o princípio da criação. Sem ele, nada do que fora feito se fez. Então nós vemos que ele estava desde o princípio com Deus, e ele era Deus. Então nós não estamos cometendo nenhuma heresia de o adorar, não estamos sendo idólatras, pelo contrário, nós estamos adorando o único Deus, que ele é trino. O eu sou do Evangelho de João também dá testemunho da identificação de Cristo como a deidade. No quinto século, o concílio de Calcedônia, em 451 depois de Cristo, afirmou que Jesus era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Afirmou-se que as duas naturezas de Jesus, a humana e a divina, não se misturam, não se confundem, nem se separam ou se dividem. Tá bom? Também isso é uma resposta ao docetismo, né? E até mesmo aos conceitos de Platão que fazia essa separação. Então, ele é o único Deus, o Deus Trino, o Deus Todo-Poderoso. Então, essa era a preocupação de João quando ele escreveu esse Evangelho, né? E é tão eficaz até nos dias de hoje para nós combatermos heresias. Então, quando nós vemos alguém tentando diminuir a natureza de Jesus, diminuir a pessoa de Jesus, nós não devemos aceitar. E nós temos estes relatos do próprio apóstolo João, que foi testemunha ocular, que nós vemos em João 1,14. Ele mesmo viu essa deidade, ele mesmo viu Jesus entre nós, o homem encarnado, o Deus encarnado como homem, né? Então, é glorioso demais quando nós temos todo esse aparato cultural, histórico, para nós podermos reafirmar a nossa fé em Jesus Cristo. Amém? Convido os nossos irmãos a se colocar de pé, vamos estar orando.